Eu vou mostrar para vocês duas alterações das muitas que são possíveis no molde do vestido Helena. Eu possivelmente não vou conseguir fazer a costura das duas alterações, mas uma delas a costura é bem simples. Então, se eu não conseguir fazer as duas, eu faço a costura que é menos simples, tá bom? O vestido Helena, o molde é este aqui. Ele é cortado no tecido enviesado. Nós não vamos cortar este no tecido enviesado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar um pouco da roda do vestido Helena. Eu cortei ele no papel par do molde inteiro para vocês poderem ver melhor. Ele seria desta maneira, ele tem essa roda toda. Como ele é cortado enviesado, o Helena, ele fica com as preguinhas aqui, inclusive na frente, por causa do viés do tecido. Neste caso, nós vamos cortar o centro aqui no fio reto. Então, nós vamos tirar um pouco desta abertura que ele tem. Então, você pega o seu molde, ele vai estar assim, né? Você não precisa cortar o molde inteiro. E vamos tirar aqui cerca de 8 ou 10 centímetros, dependendo do tamanho. Nos moldes maiores você tira mais. Esse molde aqui, se não me engano, é 2 anos, você pode tirar, eu vou marcar e já digo para vocês aqui, olha. Eu tô tirando aqui 9 centímetros. Então, a gente tira, corta no molde. E estaremos, então, com ele com bem menos roda. Vocês estão vendo aqui. Para fazer a primeira alteração, que é a alteração que eu vou mostrar para vocês a costura, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui na metade de um dos ombros, tanto faz, o lado que você escolher. Olha, o ombro tá com 5 centímetros, a metade então é 2,5. E nós vamos fazer descer aqui. Você vai reto, ou mais ou menos reto, né? Deixa eu pôr a régua que vocês vão conseguir ver melhor. Esse reto que eu digo é acompanhando aqui a queda do ombro, tá? Então, você vai reto até quase lá embaixo e aqui você faz o arredondado. Nessa outra parte, você vai arredondar aqui de baixo, bem pertinho ali da margem do final da barra. Fica dessa maneira. E agora nós vamos recortar isso. Um lado. E este lado aqui nós recortaremos também na pequena curva que nós fizemos. Estaremos com o molde aqui desta maneira. Nós vamos colocar um babado aqui e um babado aqui e nas costas, volta toda. Então, o que nós temos que observar quando nós formos cortar o tecido? Nós cortamos aqui o molde, temos margem de costura no molde original. Aqui onde nós fizemos o recorte não tem margem de costura, então nós vamos ter que acrescentar na hora de cortar no tecido. A gente acrescenta aqui 1 centímetro neste lado, 1 centímetro neste lado. Está bem?
Bem, essa é a primeira alteração e nós vamos já começar a costura referente a ela. Na segunda alteração, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos diminuir aqui um pouco na lateral, para ele não ficar tão rodado. Então, marquei lá 9 centímetros e subo aqui até o começo da cava. E a ideia nesta alteração é fazer o vestidinho curto na frente e mais compridinho atrás. Então, como nós fazemos isso? Aqui onde nós terminamos a lateral com a barra, nesse encontro da lateral com a barra, a gente vai fazer uma linha reta. A gente alinha aqui no centro e traça uma linha reta. Esta seria a barra normal, digamos assim, do vestido. Então, a gente sobe agora alguns centímetros para dar o arredondado. O arredondado aqui, claro, fica a critério de vocês, se vocês querem o mais ou menos arredondado. Eu vou subir 4 centímetros e vamos encontrar ali na ponta, olha. Vamos pôr uma coisa que seja mais visível aqui, né? Desta maneira. Esta seria a frente, onde tem a parte mais curta, e as costas nós cortaríamos do mesmo tamanho. Eu vou recortar para vocês verem como ficará a frente. Aqui está. Então, na hora de cortar o tecido, você vai cortar uma parte dessa maneira, que é a frente, e uma parte com ele completo, que é as costas. Vai costurar ombros e laterais, ele vai ter uma abertura nas costas, como é o vestido Helena original. Depois de você costurar as laterais, então você vai colocar o babado acompanhando frente e costas. Babado você pode cortar, dar um babado bem franzidinho, 2 vezes essa medida. 2 vezes a da frente, 2 vezes a medida de trás. E o babado você pode colocar de acordo com o comprimento que você quer também, tá bom? Isso fica a seu critério, porque você pode querer mais curto, mais comprido, usar como batinha, enfim. Eu acho que um babado, sei lá, vamos ver aqui, olha, de uns 6 ou 7 centímetros estaria ótimo. Este é o modelo que nós possivelmente não vamos fazer, tá bom? Nós vamos começar então a fazer o modelo que é abertinho aqui na lateral. Vamos lá. E nós vamos ver então como que nós vamos cortar. Nós temos aqui a parte da frente cortada da maneira como eu indiquei. Nós tínhamos um molde, vocês se lembram que eu fiz inteiro, então a metade dele era esta. Para cortar as costas, nós vamos voltar ele para a metade e cortar uma vez no tecido dobrado. E vamos cortar também um revel. O revel nós cortamos dessa maneira como vocês estão vendo. A gente vai dobrar o tecido, em vez de cortar até o fim, nós vamos cortar até um pedaço apenas, deixando sempre 10 ou 12 centímetros no mínimo para poder fazer o acabamento. Feito isso, nós vamos cortar então a frente. E a frente nós vamos ter que cortar separadamente. Primeiro um lado. Então é esse aqui, olha. Nós cortamos e eu marquei aqui a margem de costura para vocês verem bem. A gente vai deixar uma margem de costura aqui e aqui no finalzinho a gente vai acabando com a margem de costura, porque aqui nós já temos, tá bom? Nós vamos cortar esse lado e vamos cortar também o revel deste lado. Da mesma maneira como cortamos os da costa, e vamos cortar não pelo molde, mas pelo tecido que nós já cortamos da frente, que é para que ele fique igual com a mesma margem de costura. Lembrando,
avesso voltado para o avesso ou direito voltado para o direito, tá bom? Tem que ser espelhado, porque senão não dá certo depois na hora da gente costurar. Cortada a primeira metade da frente, nós vamos cortar o outro lado da frente. E quando nós formos cortar, é importante observar o lado, tá bem? Olha, este é o lado que nós vamos costurar aqui. Então, vocês têm que cortar, cortamos aqui pelo avesso, vamos colocar na posição correta e cortar aqui pelo avesso também. E também cortando com centímetros de margem de costura, que foi onde nós fizemos a abertura. E nós vamos começar essa costura, esqueci, o revel também, vamos cortar da mesma maneira, tá bom? Estou cortando aqui o revel separado, porque vai facilitar depois para ficar do mesmo tamanho. E essa costura nós vamos começar de uma forma bem diferente da nossa forma habitual. Nós normalmente costuramos primeiramente os ombros, não é o que nós vamos fazer aqui, tá bom? Nós vamos pegar aqui as nossas costas, parte das costas, que está fechada, parte da frente. E vamos costurar as laterais, lateral de um lado e lateral do outro. Não vamos costurar os ombros de nenhum dos dois lados. Nós fechamos então as laterais do vestidinho e as laterais do revel. Os ombros estão aqui soltos. E agora nós vamos colocar o revel no vestido. E também será colocado de uma maneira bastante diferente do habitual. Aqui no revel nós vamos marcar 1 centímetro, que é a margem de costura, nos ombros. Então aqui os dois ombros das costas, um ombro da frente e o outro ombro da frente, que é metade e metade. Nós vamos costurar agora da seguinte maneira. Eu vou aproximar para vocês verem melhor. Bem, não sei se está dando para vocês verem, mas eu fiz a marca aqui 1 centímetro, que é a margem de costura, no revel. Nós vamos costurar cava, decote das costas, a outra cava e o decote da frente. Nós não vamos costurar os ombros, mas mesmo ao costurar a cava e o decote, nós vamos fazer aqui o seguinte. Nós alinhamos o revel com o vestidinho. Direito do revel voltado para o direito do vestidinho. Então, nós vamos costurar aqui o decote a partir da linha que nós fizemos como margem de costura. Nós não vamos fechar o ombro até o fim. Nós costuraremos o decote, 1 centímetro de margem de costura, e pararemos aqui 1 centímetro antes de chegar no fim. Aqui são os dois ombros, aqui é o decote das costas. Costuramos, dando um retrocesso, vamos e costuramos até aqui, não chegaremos ao final do ombro. Na cava nós faremos a mesma coisa, nós vamos alinhar e vamos costurar, reservando esse centímetro que nós marcamos sem costurar. Costuraremos a cava e pararemos 1 centímetro antes. A outra cava a mesma coisa e o decote da frente a mesma coisa. Sempre parando 1 centímetro antes da gente chegar ao final do ombro. O centro da frente, que não é bem centro, ele é meio para lateral, né? Mas enfim, onde está a abertura da frente, nós não vamos costurar, nem de um lado e nem do outro. E depois que nós costuramos o revel como indicado, nós vamos virar o ombro do revel para dentro e vamos frisar, para dentro não, para fora, né? E vamos frisar com ferro, dessa maneira como vocês estão vendo. Aqui no centro das costas, nós vamos marcar onde faremos a abertura. E vamos, antes de costurar a abertura, nós vamos colocar a fitinha de amarração.
Gente, olha que tesoura linda, maravilhosa. Vocês se lembram que em outro vídeo eu disse que a minha tesoura estava cega, né? Comprei uma nova. Espetacular, amei. Ponto X, vocês usem o código do cupom Dona Fada, 10% de desconto, viu? Vamos lá, para qualquer compra. Bom, vamos voltar aqui. Então aqui está onde nós vamos costurar para fazer a abertura. Nós vamos pegar a nossa fitinha de amarração. Essa daqui está cortada com 70 centímetros, 75 se não me engano. Vocês podem cortar com a mesma medida. Se ficar grande depois, a gente conserta. Marcamos aqui o centro da nossa fitinha de amarração, a gente levanta o revel até chegar aqui no encontro da costura. E vamos alinhar a fitinha aqui bem no centro onde nós marcamos, encostadinha na costura que nós fizemos. Alinhada, nós vamos colocar um alfinetinho e vamos agora costurar ao redor da linha que nós marcamos para fazer a abertura. Retrocesso, descemos, viramos 3, 4 pontinhos, subimos de novo, retrocesso novamente para segurar a fitinha. E aqui está, nós costuramos, abrimos como sempre fazemos, e agora nós já estamos com a fitinha de amarração, uma de cada lado. Fizemos todos os piques necessários, porque nós temos aqui muitas costuras curvas, mas nós não vamos virar agora para o lado direito. Nós vamos primeiramente colocar o babado. Para a colocação do babado, nós vamos medir a extensão que nós temos aqui do começo do meio da frente, vamos passar pelas costas e chegar aqui até essa pontinha. O babado não segue nessa linha, tá bem? Ele termina aqui. Então nós vamos medir essa extensão, vamos cortar uma tira na largura desejada ou uma renda, um bordado inglês, o que vocês preferirem, com o dobro dessa medida. E vamos franzir para colocar aqui. O que é importante? Aqui neste comecinho, nós vamos diminuir a tira que nós cortamos. Ela vai ficando mais estreita aqui no comecinho e vai ficando mais estreita aqui no finalzinho. E neste final também, ela não vai chegar até o final. Nós vamos parar com ela cerca de 2 centímetros abaixo aqui do final. Eu vou fazer para vocês verem e entenderem melhor. Vamos lá. Aqui está a tira que eu cortei. Eu cortei, precisou de uma emenda aqui no meio, fiz a barrinha de um lado. Aí eu prendi ela aqui no final com alfinetinho e fiz o arredondado das pontas. Nós temos agora que marcar o centro do vestidinho. E vamos nos lembrar que o centro aqui não é o centro das costas, porque nós temos partes da frente diferentes. Então, para marcar esse centro, você vai pegar a ponta aqui de um lado, unir a ponta do outro lado e vai vir aqui marcando. Eu já marquei. Vocês vejam que o centro da nossa barra e frente vai dar ao lado aqui de umas das costuras laterais. Com a marcação do centro e com o centro aqui da nossa faixa, você vai passar os 2 fios de franzir de um lado para o outro, de um lado para o outro. Passe separadamente que fica mais fácil para franzir. Vai alinhar ao centro e franzir até chegar nas pontas. Costuramos o babado. Aqui está, olha, do lado que vai ficar por dentro, nós não fizemos acabamento na pontinha do babado. Do outro lado, nós fizemos o acabamento e, como eu disse, nós costuramos cerca de 2 a 3 centímetros para baixo do ombro. Os nossos ombros aqui já estão todos dobradinhos, como foi mostrado anteriormente. A parte do revel está dobrada, a parte do vestido não está dobrada.
Depois que nós costuramos, nós vamos passar um overlock ou zigue-zague e vamos fechar a frente do vestido. E como faremos isso? Essa é uma parte da frente, essa é a outra parte da frente. Então nós vamos pegar, olha, estamos aqui o direito com o direito, o revel solto. Nós vamos pegar esse nosso babado, dobrar aqui para dentro do vestidinho. Vamos alinhar a costura aqui do centro e o ombro. E vamos alfinetar. E vamos alfinetando, sempre alinhando bem direitinho as duas bordas aqui, que representam, não é exatamente o centro da frente, mas é onde nós fizemos o recorte. Você vem alfinetando. Gente, esse é um sistema, inclusive, muito fácil e muito bonitinho para fazer saia. Uma hora eu mostro para vocês como é que a gente faz saia. Em malha, então, fica facílimo. Fica fácil em tecido plano também. É que malha tem mais elasticidade, né? Você não precisa fazer ela tão larguinha. Olha, viemos alfinetando aqui até o fim. Inclusive essa parte do babadinho. E depois nós costuraremos. Vocês verão que ela ficará dessa maneira. Depois que nós costurarmos, nós vamos jogar essa costura aqui para dentro e passar uma costura rebatendo. Eu vou costurar agora para depois então poder mostrar para vocês como é que nós vamos fechar os ombros. Eu acho que deu para entender essa parte, né? É bem simples. E vocês vejam que ela vai ficar aqui com o babado de baixo presinho, bonitinho. O de cima está solto sobre ele. Fica realmente uma gracinha. Bom, vou fazer essa costura então para a gente ver o fechamento do ombro. Depois que nós fechamos aqui então a frente, nós estaremos com ele assim. Tá fechado o vestido, o revel está aberto. A primeira coisa que nós precisamos fazer antes de costurar os ombros é fechar o revel. Então nós estamos aqui com as duas partes do revel virada, como eu mostrei anteriormente, e a parte do vestido está retinha, não está virada. Nós precisamos costurar esse revel pelo lado avesso, claro. Então a gente vai virar, mantendo aqui a dobra que nós fizemos para os ombros, nós vamos alinhar e vamos costurar aqui de cima a baixo. Uma vez costurado, nós viramos agora para o lado direito. Então, estamos aqui com o revel do lado direito, o vestido ainda do lado avesso. E agora, então, nós vamos fechar o ombro. Nós estamos com a dobra no revel, como nós fizemos com o ferro. O outro lado, a mesma coisa. Qual é a maneira da gente fechar? A gente vai unir aqui, alinhando a parte da dobra e vai costurar só este tecido aqui. Eu vou colocar um alfinete só para vocês terem uma ideia. Está aqui, coloquei o alfinete. Então, faz de conta que nós costuramos. Depois de costurado, nós vamos então colocar aqui a costura para dentro e fazer esse acabamentinho aqui à mão. A gente vai fazer um acabamento com uma costura invisível e ele vai ficar para dentro este acabamento, vai ficar para o lado avesso. Eu vou fazer para vocês entenderem melhor. Aqui está, nós fizemos a costura, agora a gente vai pegar essa costura e jogar para dentro, para qualquer um dos lados. Jogamos aqui para dentro, colocamos um alfinetinho, do outro lado a mesma coisa. Colocamos um alfinetinho alinhando uma na outra. E com ela assim alinhadinha, agora nós vamos fazer esse fechamento à mão.
Se você quiser, depois você pode passar uma costurinha à máquina também, segurando os dois lados, mas não é necessário. Você faz o fechamento aqui à mão, ele vai ficar perfeitinho, sem problema nenhum. Feito esse fechamento, a única coisa que nos restará fazer é o acabamento aqui do revel. E o nosso vestidinho estará pronto. Aqui em cima, o nosso babadinho está solto, que é para não prender na cava. Nós deixamos ele solto por causa disso. E agora você pode prender ele com pontinho e eu vou colocar o lacinho vermelho que vocês viram aqui também, fazendo um acabamento final. Bom, vamos fazer tudo isso e ver o resultado. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.